Olá, crianças! Tudo bem? A professora Tati aqui para mais uma videoaula de geografia e hoje nós vamos trabalhar um tema bem legal, então fiquem atentos, peguem o livro de geografia de vocês, peguem também o caderno para que vocês possam construir o seu mapa mental de acordo com a explicação, tá? E o lápis e a borracha. Então vamos lá para mais uma aula, tá bom? Abra um livro também na página 30, acho que é a página, deixa eu ver aqui para vocês, na página 42, com o capítulo 3, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema América, aspectos naturais. Bom, esse tema é bem legal. Bom, eu expliquei para vocês lá no tema anterior sobre como que a América foi colonizada, como que ela foi sendo explorada, né? Mas agora vocês precisam entender como que foi formado a superfície terrestre do continente americano. Tudo bem? Eu peguei para vocês uma imagem, aqui ó, no livro, essa daqui mesmo, ela fala sobre as cataratas do Niagara, que fica nos Estados Unidos, tá? É uma paisagem, é um fenômeno, né? Aí bem, que é difícil de se encontrar. Então vamos lá. Pessoal, o continente americano, ele tem traços bem marcantes e tem também uma extensão, né, territorial no sentido desde lá do norte até o sul. Ele tem aí essa extensão territorial resultando numa grande diversidade de paisagem natural. Você já ouviu falar desse fenômeno aqui? Esse tipo de fenômeno? Já ouviu falar? E outras paisagens naturais presentes na América? Já ouviu falar? A gente pode, quando a gente veja essas cataratas aqui, a gente recorda aqui do Brasil, né? As cataratas do Iguaçu, né? Óbvio que não é tão parecida, mas tem semelhanças, tá bom? Então, para você ver que o continente americano, ele tem, né, uma diversidade de paisagem, tá? Mas o primeiro critério que nós vamos falar nesta aula é sobre o relevo. Bom, como que é o relevo no continente americano? O relevo, ele tem característica bem relevante, né, na formação das paisagens naturais, e o relevo, ele tem interferido aí nas configurações das paisagens. Então, através do relevo, vem sendo formadas as paisagens. Na imagem, na página 43 de vocês aqui, ó, essa daqui, lá no fundo, vocês estão vendo um vulcão, né? Tá retratando o vulcão Osorno, que fica no Chile. Sabe por que eu peguei essa imagem para vocês? Para mostrar como que é formado o relevo. O relevo, pessoal, eles são formados através da erupção vulcânica. Bom, o relevo da superfície terrestre, ele é resultado da ação dos agentes internos e dos agentes externos. O que são os agentes internos? Os agentes internos, eles são o tectonismo, o terremoto, o vulcanismo. Então, esses elementos aí é que vai formando o relevo, tá, de uma determinada superfície terrestre. E os agentes externos são quais? Chuva, o vento, os rios, os mares, o gelo, a neve e também os próprios seres vivos. Você vê, as montanhas, elas são formadas através, né, aí do vento. Então, para você ver que conforme o relevo vai sendo formado, as paisagens também vão sendo formadas. Um depende do outro. Mas como que era o nosso continente antes de tudo, lá no princípio? Você sabe o que é placa tectônica? Placa tectônica são imensas porções da crosta terrestre que estão lado a lado em constante movimento por causa da pressão do magma. Por isso que eu mostrei para vocês aqui o vulcão. Então, quando esse vulcão entra em erupção, né, o próprio magma expele, o que acontece? É onde acontecem os terremotos, o vulcanismo,
através dos movimentos das placas tectônicas, e daí então vai transformando. Aqui, ó, na página do livro de vocês, da página 44, ó, tem a formação do continente americano, como que vai formando. Aqui é a deriva continental, né? A deriva continental, ó, olha bem, repara aí. A deriva continental, né? Porque antes havia-se só um único supercontinente chamado Pangeia. Depois, através do movimento das placas tectônicas, passou a ser, né, fragmentada a terra, as porções de terra, e passou a ser assim. Porque primeiro aqui era o supercontinente. Depois vindo aí a Laurásia, né, mais 2 continentes, a Laurásia, a Gondwana, e depois chegou aí até os continentes que nós temos hoje. Tudo pelo movimento das placas tectônicas, né, foi formando o relevo. O relevo americano, ele é caracterizado como? Bom, existem 4 formas de relevo: planalto, planície, depressões e montanhas. Esses 4 tipos fazem parte, se caracterizam o relevo da América, tá? Mas o que mais predomina são as montanhas elevadas. E como exemplo de montanhas elevadas, eu falo da Cordilheira dos Andes, que vocês têm até mesmo aqui, ó. A Cordilheira dos Andes, tá vendo aqui? Toda essa área aqui é marrom, tá? Tem no livro de vocês, dá uma olhadinha aí. A Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Então vamos lá. Eu dei o exemplo da Cordilheira dos Andes, um elemento que é caracterizado pelo relevo da ocidental da América do Sul. Durante séculos, constitui aí parte do território Inca, essa Cordilheira dos Andes. E deixou um legado, deixou um histórico de exploração de recursos minerais, como a prata, como o cobre, como o zinco, nessa Cordilheira dos Andes. Entendeu? Deu para entender sobre o relevo americano? Os 4 tipos de relevo e como que ele foi se formando? Pelos agentes, interno e externo, pelo movimento das placas tectônicas, tá? Nós vamos entrar agora em outro item, em outro critério físico, geográfico da América, que é a hidrografia. O continente americano, ele apresenta uma hidrografia bem abundante. As suas terras são drenadas por numerosos rios, tá? E para que servem esses rios? Qual é a finalidade desses rios na América? Para geração de energia. Muitos rios, né, de planalto, planalto é a forma de relevo. Muitos rios de planalto, eles são bem aproveitados para a construção de usina hidrelétrica. Outros rios também, que são usados nas planícies, eles são intensamente utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias, no caso aí do rio Mississippi mesmo, que fica nos Estados Unidos, e o rio Amazonas, que fica no Brasil, no norte do Brasil. Então, esses rios, eles têm essa serventia no continente americano, tá? Serve tanto para a construção de usinas hidrelétricas, para gerar energia elétrica, mas também ele tem aí uma utilidade para o meio navegável, entendeu? O clima. Gente, eu tô falando do relevo, depois eu vim e falei sobre a hidrografia e agora eu vou falar do clima. Um vai ligando com o outro, tá? Esses fatores, eles são fundamentais. Quais são os tipos de clima da América? Nós temos uma variedade, uma diversidade. Nós temos o equatorial, o tropical, o subtropical, o desértico, semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio, o polar e o frio de montanha, tá? Então, esses daí são os rios, esses daí são os climas que predominam na América, tá? Nós temos aqui, tá na página 57 para vocês, o mapinha, ó. Olha só.
identificando aí, só você olhar na legenda e você começar a ver aí, ó, cada parte do continente que representa a qual clima, tá bom? Mas quais são, para esses climas serem assim, quais foram os fatores que influenciaram nesse clima? Destaca-se a latitude, a altitude, a maritimidade, as correntes marítimas e as massas de ar. Então, esses fatores são fundamentais para a formação do clima da América, tá bom? Nós podemos identificar aqui, ó, nesse mapa da página 57 do livro de vocês, os climas que predominam na América do Sul. Você pode ver aí e na América do Sul, ó, tá? Quais são os climas que predominam aí? Que no caso, né, são os climas tropical, são o clima equatorial, que corresponde à América do Sul, tá bom? Nós temos também aí o frio de montanha, então vale você observar bem o mapa aí e fazer uma autoanálise. Bom, e a vegetação? Como que é a vegetação da América? Há principais tipos de vegetação no continente americano também, assim como o clima, né? A vegetação atualmente, vou falar atualmente, ela tem uma intensa ação humana na natureza. São poucas as áreas, né, da vegetação que ainda continua sendo original, ou natural. Passaram já por modificações, né, pela ação do homem. Toda a superfície terrestre ela já foi alterada diretamente ou indiretamente pelo homem, tá? E ao extrair os produtos da vegetação, né, da floresta, derrubar as matas, para fazer plantações, para expandir as cidades, para construir estradas, até mesmo usinas hidrelétricas, os seres humanos eles modificam profundamente as paisagens. Você vê? Então não se encontra mais no continente americano uma paisagem original. Tudo porque o homem teve a necessidade, né, para poder explorar. Então aí veio a modificação. Então você analisa também o mapinha de vocês, tá? Que aí tá falando os tipos de vegetação, ó. Olha quais são os tipos. Tem deserto gelado polar e montanhoso, tem vegetação de altitude, tem a tundra, tem a floresta de conífera, floresta temperada, floresta mediterrânea, as savanas, tem deserto, pradarias ou estepe, floresta pluvial. Eu escolhi para vocês para falar de duas características a característica de dois tipos de vegetação. Eu escolhi a desértica, a vegetação desértica e a vegetação pradaria, tá? Nas áreas desérticas do oeste, do norte americano, aqui, ó, o que acontece? Né? Na Patagônia, no Peru e no norte do Chile, a vegetação ela reflete falta de água. Então, a água é escassa, é muito pobre, né? Então, há poucas plantas existentes nessas áreas. Elas são mais espinhosas, não tem muita folhagem. Esse é o tipo de característica de uma vegetação desértica, como eu dei exemplo da Patagônia e lá também no Chile, tá bom? Mas as pradarias, ela já predomina lá no sul do Canadá, entendeu? Lá próximo, na planície do Mississippi, o clima lá é temperado. Então, por ele ser um clima temperado, do tipo continental, né, ou seja, verões quentes e invernos muito frios, o que acontece? O espaço natural dessas pradarias favorece as atividades agropecuárias. Né? Tanto serve esse tipo de vegetação, esse tipo de clima, favorece muito para a produção agrícola e também para a domesticação de animais, entendeu? Então, tem muito a fazer em relações, né, com o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. Tudo bem? Então, eles precisam, um depende do outro. Se
vou dar um exemplo. Se nós, aqui no Brasil, nós temos a forma de relevo planície na região centro-oeste. Então, a vegetação ali é pradarias. O clima ali, ele é um clima quente. Isso vai favorecer o quê? A um tipo de agricultura favorável, porque por ser plano, um relevo plano. Também para a domesticação de animais, também por ser plano, o gado, como o gado, um exemplo, o gado não vai precisar exercitar muito para subir morros, né? Então, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, tudo vai fazendo relação aí também para que tenhamos, né, uma agricultura, uma pecuária, ou seja, as atividades econômicas bem favoráveis, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu mencionei para vocês, mas nós teremos muito mais nas próximas videoaulas falando sobre a América, tá? Agora eu preciso que vocês façam as lições do livro da página 50, 51, 55, 57, 59, 65 e 66. São as páginas do que já conquistei, onde as páginas vão estar mencionando sobre o relevo, o clima, a hidrografia e a vegetação da América, tá bom? Você vai construir o mapa também da América, do continente americano. Construa o mapa do continente americano, destaque, tá, os países com seus respectivos capitais e cole no caderno de geografia. Tudo bem? Por favor, coloque título e coloque legenda no seu mapa. Sejam caprichosos, tá bom? E a correção será na próxima videoconferência. Beijos, meus chuchuzinhos. Fiquem com Deus.